Ser adulto é uma merda. Eu só queria dizer isso. Ser adulto é uma merda. Puta que pariu. Minha psicóloga tinha mentido pra caralho pra mim. Eu tô tão fraco pra bebida que eu tomei uma taça de vinho. E uma taça de vinho já me deixou meio, não sei, sonolento. Não sonolento, mas um pouquinho não sóbrio, entende? Não é que eu tô bêbado, nem queimado. Que a gente fala queimado aqui, não sei se vocês falam queimado onde vocês estão vendo, mas pô, eu não tô meio queimado, meio... Queimado porque a gente sente o rosto meio quentinho, meio assim, sabe? Não tô. Mas eu tô meio... Não sóbrio, acho. Então, basicamente... Eu vou falar perto da câmera porque eu quero que eu possa, né? Basicamente, eu queria falar sobre como eu odeio ter 20 anos e não ter nada, sabe? Mas... Ou no caso seria eu odeio não ter nada, mas eu só tenho 20 anos, é esse o título. Super criativo, né? Não sei se é. Mas é como eu me sinto, né? Então, o que importa não é ser criativo, é ser sincero, é ser verdadeiro. E, cara, é horrível ter 20 anos, porque as pessoas falam como é incrível ter 20 anos. Como com 20 anos é um momento em que, pelo menos nas produções cinematográficas, como as pessoas saem, bebem, usam drogas e se divertem e são super felizes e namoram e fazem faculdade. E na faculdade tem romance, esses clichês também. Boa parte disso daí também é vendido pela indústria norte-americana, né? Mas eu esperava alguma coisa que não... E não era isso. Eu esperava alguma coisa melhor do que o que eu tô recebendo. Então, é por isso que eu fico com isso. Porque eu sei que eu criei uma expectativa de uma coisa que eu nem conhecia, né? Eu não conhecia, eu nunca tive 20 anos antes. Então eu não sei como é ter 20 anos. Mas eu esperava mais. Eu acho que é esse o sentimento que eu tô. Que eu esperava mais, sabe? Porque... Porque assim, por mais que eu saiba que a vida é só um recorte da vida dos influenciadores, da vida das pessoas que estão na internet, até dos nossos amigos que postam na internet, eu sei que é só um recorte, mas a gente se compara um pouco com esse recorte. E mesmo que seja só um recorte, a gente olha e pensa, cara, nem esse recorte eu tô tendo. Nem esse minuto interessante durante o dia eu tô tendo. Só que é complicado, porque se a gente for parar pra pensar e analisar a nossa própria vida, a gente consegue romantizar até o sol, o pôr do sol, romantizar a planta que a gente viu na rua. A gente consegue tirar uma foto estética da planta, do pôr do sol, sabe? Da gente, do nosso reflexo no pôr do sol, do vidro do ônibus, sabe? A gente consegue romantizar um pouco a vida, mas eu acho que ter 20 anos é complicado, porque parece que tá todo mundo sendo mais que você, tendo mais que você. E, nossa, gente, eu me sinto muito mal, porque eu tenho amigos que bom que eles conseguiram essas coisas, mas eu tenho amigos que conseguiram conquistar muitas coisas, que eu considero muitas coisas. E por mais que seja difícil, eu não tô dizendo que não é, e é difícil bastante pra eles, mas eles conseguiram conquistar tantas coisas e eu sinto que eu não consegui conquistar nada porque eu comecei a faculdade e era o meu grande sonho. E assim, psicologia. E eu comecei e tava muito feliz. Não pude continuar porque não pude, né? E enfim, é caro estudar. E é isso, sabe? Eu não consegui, então eu não tinha essa parte. E eu lembro que quando eu tava estudando,
eu ainda assim me comparava, né? Então eu acho que sempre pode piorar. E eu acho que olhar dessa forma pra vida é uma coisa que até deixa a gente um pouquinho menos pessimista, talvez, porque quando eu tava nessa fase eu me comparava com minha amiga e pensava, caramba, minhas amigas, minhas amizades. E não era que eu tinha um sentimento de, meu Deus, eu quero que essa pessoa tenha e ela não merece isso. Era tipo, nossa, eu também queria isso. Mas não é com o sentimento de querer tirar do outro, claro. Então, eu lembro que eu vi isso tudo e pensava, caramba, as pessoas estão conquistando, tipo, meus amigos estão vivendo, estão morando sozinhos, estão trabalhando e eu tô só aqui estudando, né? E cara, eu saí da faculdade porque eu não consegui manter. E, meu Deus, sempre pode piorar, sabe? E eu tô falando isso porque eu não vi o que eu tinha bem ali. E eu, na verdade, eu via em partes, mas ainda assim eu me comparava. Só que hoje, passando pelo que eu passei, eu sei que se eu voltasse pra faculdade, mesmo que eu não conseguisse mais, não conseguisse um emprego, eu iria estar com um sentimento totalmente diferente, sabe? É difícil arrumar emprego, é muito difícil arrumar um emprego. E eu tô me comparando com pessoas que tiveram privilégios em algumas partes, pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com a família, então foi mais fácil conseguir outros empregos. Pessoas que tiveram ajuda da família, recomendação da família para ter outros empregos. Pessoas que puderam ter a faculdade paga pelos próprios pais, sabe? E eu também pude, pô. Na verdade não pude, né? Não era pra ser assim. Eu comecei contando com o Enem, com as coisas do Enem, mas infelizmente eu não consegui. E eu tô falando isso tudo porque tudo isso me leva aonde eu tô agora, que é basicamente num lugar onde... Feliz Natal, inclusive. Hoje é 25, já deu meia-noite, hoje é 25 de dezembro. Onde eu tô no final do ano e já tem um ano que eu larguei a faculdade, que eu tranquei, não larguei, eu tive que trancar. E é muito frustrante porque esse ano eu trabalhei e fui extremamente explorado e isso entra também na questão de que, como eu moro no interior, os empregos que tem aqui, muitos deles são bem, exploram bastante e pagam bem pouco. Então, é isso, eu sinto que eu cheguei e eu tô onde eu tava ano passado. Só que pior, na verdade, né? Porque ano passado eu tava trancando a faculdade. Eu nem sabia que eu ia trancar em dezembro. Eu já tava imaginando, mas... Eu, na verdade, já tava imaginando isso. Mas é diferente, né? É diferente, porque eu não tenho previsão de quando eu vou voltar. E é difícil. É difícil ter 20 anos e não ter nada. Não ter um emprego estável, não estar fazendo faculdade, não estar estudando. E não é só estudar pelo sentimento de que estudar é o que eu tenho que fazer, mas é porque eu quero, sabe? Eu me encontrei naquela área e é o que eu quero fazer. Eu quero, pelo menos é o que eu quero estudar. E é frustrante não estar fazendo nada do que dessas coisas que te dão sentido na vida e no futuro. É frustrante não estar fazendo nada disso. Só que eu tô, acho que numa situação onde algumas pessoas ou bastante pessoas podem estar ou passaram, né? Mas é difícil. É difícil e não é porque muitas pessoas estão passando que isso se torna menos difícil, né? Mas eu acho que talvez alguém veja isso e se identifique e talvez se sinta um pouco menos sozinha ou um pouco menos incompreendida. Oi gente, Eduardo da edição tá aqui. Eu só queria dizer que vocês, no final eu coloquei um corte meu também da edição, falando sobre algumas coisas, porque eu queria trazer uma perspectiva talvez um pouco mais positiva, porque eu não sei se o vídeo for com uma perspectiva extremamente negativa ou reflexiva. Vocês vão saber vendo mesmo, se continuarem vendo, mas eu queria saber a opinião de vocês, porque assim, eu não queria trazer uma perspectiva extremamente negativa, eu não sei se ficou extremamente negativo, ou, enfim. Aí no final eu coloquei mais um take meu, assim, falando com vocês, porque eu espero que... Enfim, é só ir até o final. Se você achar, não, você tá muito negativo, vê até o final, pelo amor de Deus, sabe? Porque lembrando, a gente só tem 20 anos, tá? A gente não tem que conquistar coisas enormes agora, não. E é isso, sabe? Isso tudo que eu tô falando é que... É porque assim...
Quando eu fiz terapia, a minha psicóloga, ela me falou sobre como ela achava, quando eu fiz terapia, não, eu faço terapia. A minha psicóloga, ela me falou sobre como ela achou que importante e interessante eu saber, eu ter consciência de classe e eu ter consciência da situação em que eu me encontro. Eu moro numa cidade pequena, onde as pessoas querem trabalhar, mas o emprego tem menos emprego do que pessoas. E é bem difícil arrumar emprego aqui. Quando as pessoas arrumam emprego, elas aceitam qualquer coisa. Eu fiquei num emprego terrível, que me explorava muito com pessoas que eu não queria trabalhar e eu recebia bem pouco mesmo. Eu vou falar, né? Eu recebia R$500 por mês. E eu achei que meu emprego era horrível. E era horrível. E é como eu falei na terapia, não é porque outra pessoa tem um emprego pior que o meu deixava de ser horrível. E que isso diminuía a minha dor em nada, não diminui, sabe? E eu tô falando isso porque se você um dia chegar numa pessoa e falar que seu emprego é horrível, e a pessoa dizer, ai, mas tem gente com um emprego pior, foda-se. Tipo, se seu emprego é ruim, ele é ruim, sabe? Não importa se tem pessoas com um emprego pior do que o seu emprego continua sendo uma merda. E eu tô falando isso porque, por mais que olhar pro outro seja uma coisa que te ajuda a ter um pouco mais de consciência sobre a sua realidade, ainda assim, isso não tira o fato da sua insatisfação ser válida, sabe? E eu olhava pra isso tudo e pensava, não é possível, que eu não conhecia ninguém que tinha um emprego pior que o meu. Até meus amigos que já estavam trabalhando diziam, amigo, sai disso, você não precisa disso. E eu tava trabalhando e o menino apareceu lá, me oferecendo coisas, negócio de um banco, serviço de um banco. E ele ficou falando comigo e teve uma hora que ele começou a conversar comigo. E ele me perguntou quanto que eu recebi, eu só sorri e disse, ele perguntou se eu recebi um salário, eu só sorri e disse, o que é que você acha? Aí ele disse, bom, eu acho que você deve receber mais do que eu. Aí eu acho difícil. E ele me falou que ele recebia, acho que era 350 ou era 400 por mês. E ele tinha que ficar no sol, tinha que bater meta. E com a meta ele poderia receber um pouquinho mais. Mas era isso que ele recebia trabalhando para um banco enorme. Um banco muito grande que você conhece, sabe? E eu achei muito triste isso. E eu olhei para aquilo e fiquei horrorizado, porque eu pensei, não é possível que uma pessoa passe por uma situação de maior exploração do que eu. Na minha cidade, tipo, eu falo assim, na minha cidade, porque não é um contexto, eu não imaginava. Eu sei que sempre tem empregos piores, mas eu não imaginava que eu iria conhecer uma pessoa que passou por um emprego tão ruim nos tempos atuais, sabe? Tão ruim quanto o meu. E aquilo me assustou. E eu só tô contando isso porque eu não sei, eu só queria contar isso porque esse menino, ele tinha a minha idade. E ele, na verdade, tinha 19. Eu sei que um ano parece pouco, e às vezes mas acho que nesse contexto nem é tão pouco assim, porque do 18 para os 19 é um ano, dos 18 para os 20 são 2. E dava pra ver nos olhos dele como as esperanças dele. Porque ele me falou que quando ele recebeu essa proposta de emprego, ele pensou que a vida dele estava feita. Porque ele ia trabalhar para um banco grande, enorme. E eu fiquei muito triste por ver no olhar dele como os sonhos dele tinham se esvaído, sabe? E como para algumas pessoas o contexto da exploração como elas precisam ainda assim se manter nesse contexto de exploração, porque elas não têm o privilégio que eu tenho de pelo menos ter uma casa, um teto sobre a minha cabeça. E não só isso, mas
Porque essa pessoa pode até ter isso, mas ela pode passar por muita necessidade, então ela precisa daquele emprego, mesmo que ele seja terrível. Então, tudo isso que eu tô falando é só pra mostrar que ser adulto é uma merda. Eu só queria dizer isso. Ser adulto é uma merda. Puta que pariu. Minha psicóloga, minha antiga psicóloga tinha mentido pra caralho pra mim. Quando ela disse que com 20 anos, tipo, ela disse, quando você sair da faculdade, quando você sair do ensino médio, você tem esperança. Porque você tá terminando o ensino médio e sua vida pode ser muito melhor. Mana, você é branca, você é rica. Tipo assim, rica não, mas você tem pais que pagaram tua faculdade. O tempo inteiro você teve a liberdade e uma estrutura familiar totalmente diferente da minha. A pessoa me fala isso e me dá essa esperança, porque ela alimentou a minha esperança como se os 19, 20, como se depois da faculdade minha vida fosse ser brilhante. E não é. Não está sendo. Essa porra não está sendo brilhante. Não está sendo nada incrível. Não está sendo nada incrível. Ter 20 anos é não saber de nada, mas ainda assim ter que fazer escolhas. E são escolhas que às vezes você nem tem tanta opção assim. Então eu escolho trabalhar ou não trabalhar, mas se eu escolher trabalhar eu tenho que ir pro emprego merda. E foi o que eu fiz. Até não aguentar mais, adoecer e ir pro hospital literalmente por estar mal, por ter adoecido por conta do emprego. Perder 4 quilos, não ter tempo de almoçar, me botarem pra trabalhar na hora de almoço. Trabalhar o dia inteiro, fazer o trabalho de 5, 6 pessoas, sozinho. Então, ser adulto é fazer escolhas, mas não é como se a gente tivesse tantas opções assim. Você pode escolher entre ser explorado ou ficar sem nada. Eu escolhi ficar sem nada. Não literalmente nada, mas sem dinheiro. Sem o capital que me dá algum tipo de independência. Eu não iria conseguir sair de casa com aquele dinheiro, obviamente. Mas eu iria conseguir comprar alguma coisa. Eu iria conseguir, sei lá, com um trabalho, por mais que tenha sido horrível, eu consegui comprar um secador pro meu cabelo, que inclusive eu não sequei totalmente. Mas, enfim. Por mais que o primeiro emprego tenha sido horrível, ele te dá a malícia de entender que nem tudo é bom. E também de saber escolher melhor o próximo emprego. E de saber lidar melhor com as pessoas no próximo emprego. O primeiro emprego é horrível, pode ser horrível, não necessariamente. Mas você aprende, até nessas coisas terríveis, você aprende. A gente sempre tem que tirar lições de todas essas coisas ruins. Não de todas, mas da maioria. A gente tem que tentar tirar lições. Tem que tentar aprender a não passar mais por aquilo. Ou a saber como passar por aquilo. Então, é isso. Eu tenho 20 anos, mas eu não tenho muita coisa. Mas ainda assim, eu tenho esperança. E eu vou continuar tentando. Eu não vou deixar, eu não vou desistir de estudar. Eu sei que é a única forma que eu tenho pra conseguir mudar de vida. E é isso, sabe? É a única forma que eu tenho. E antes que me venham dizer por que você não faz escola pública, você vai pagar a minha casa em outra cidade? Você vai me sustentar em outra cidade? Enfim, eu só queria dizer o que eu disse e também queria dizer que é como eu falei, eu não posso desistir. Eu não posso, eu não posso desistir. Eu não tenho esse privilégio. E se eu desistir, eu vou continuar mantendo o ciclo que meus tios lutaram para não manter.
que são de pessoas que não se formaram, que não estudaram e meus tios estudaram, tá? Mas o ciclo das nossas famílias, né? Da nossa família, que é negra e que vem desse histórico, né? De situação difícil, de superexploração. E que as pessoas não entendem, que as pessoas que... Minha avó, ela não entende tanto sobre essa exploração. Ela olha pra mim com aquele contexto e aquele olhar cristão de tenha fé que vai melhorar, porque ele vai ver o seu esforço e vai lhe dar um aumento. E porra nenhuma, sabe? Se teu chefe tá te pagando 500 reais, ele não vai te dar um aumento. Se ele te der um aumento, não vai servir de nada, não vai ser um aumento justo, sabe? Um chefe que paga 500 reais não vai te pagar um salário. Talvez pague, quem sabe, né? Mas um chefe que te paga 500 reais nunca vai te valorizar de verdade. Mas algumas pessoas precisam, né? De dinheiro. Até de 500 reais. E parece que é bom esse valor, mas não é. Mas não é porque eu tinha que gastar com transporte, com muitas coisas. Então assim, no geral, eu continuava sem dinheiro. Com pouquíssimo dinheiro. Eu tinha 300 reais por mês. Imagina trabalhar para receber 300 reais por mês. E uma boa parte disso, eu digo 300 porque eu viajava com moto e ainda com alimentação. E nem era comida de verdade, era salgado de R$ 1, porque eu não tinha dinheiro. Se eu comprasse marmita não ia me sobrar dinheiro nenhum. Mas enfim, é como eu falei, eu não posso desistir e a maioria de nós não podemos. Esse negócio de que estudar não dá em nada. Eu não estudo, eu não tô estudando agora. E essa exploração inteira que eu passei, só confirmou, reafirmou o que eu penso. Que se eu não estudar, eu vou passar a minha vida inteira sendo explorado dessa forma. E essa não é a vida que eu quero. Então, se você não quer também isso, e é jovem, ou não é tão jovem assim, mas se você também não quer passar por isso a sua vida inteira, eu recomendo que você comece a estudar. Que você continue estudando. Que você estude, que você faça cursos, que você estude para concursos, se você consegue estudar para concurso, se você tem motivação. Eu não consigo ainda, eu não tô conseguindo, eu tentei, tô tentando, eu vou continuar tentando, mas ainda não consegui tão bem assim. Mas continua estudando, continua se esforçando, porque é o que nos resta. Abraçar a mediocridade, e para quem é pobre, a mediocridade é uma exploração. Para quem é pobre, a mediocridade é exploração. Não é uma vida classe média, não é verdade? Então você pode abraçar a mediocridade e ser explorado pelo resto da sua vida, ou você pode continuar tentando estudar e ter alguma melhora de vida. Você pode não ficar rico, eu não acho que eu vou ficar rico, mas eu nem sei se eu quero ficar rico, mas eu quero viver bem e estudando, talvez eu viva melhor, talvez eu viva bem. Talvez se eu não tiver um filho no meio do caminho, né? Se eu tenho 20 anos, pelo amor de Deus, eu não posso ter filho. Obviamente. Não é um ataque para pessoas que têm filho, tá? Conheço uma pessoa que é uma amizade minha que teve um filho. Nada contra a galera que teve filho com 20 anos, mas se cuidem, pelo amor de Deus. Se a vida já é difícil sem filho, imagina com, né? Se você não tem dinheiro. Se você tem dinheiro, vai que a vida é tua. Mas ainda não sou a favor de pessoas com 20 anos terem filhos, tá? Pelo amor de Deus, a gente é muito novo. A gente não sabe nem viver, a gente não sabe nem nada. Eu não sei de nada. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que eu não sei de porra nenhuma. Então, assim, calma aí também. Vamos ter filho lá pros 26. Aí talvez com 26 você tenha bom senso e pensa, eu não sei de porra nenhuma, vamos pros 30. Aí talvez com os 30 você tenha com os 35, mas eu não sei. Mas espera pelo menos os 25, 26. 26, que é quando o seu córtex pré-frontal tá totalmente formado. Sabe? 26. 25 o pessoal diz que tá, mas depende da pessoa. Mas é isso.
não tá bom. Acho que o vídeo não tá bom, acho que o vídeo não tá tão interessante, mas a gente dá o que a gente pode dar, não é verdade? E no momento é isso que eu posso dar. Eu posso ir melhorando e eu posso me dar uma chance de tentar fazer isso pelo menos. Eu posso não ganhar a vida com isso, eu posso não ficar rico com isso, mas eu talvez tenha a chance de 20 ou 30 pessoas me escutarem e se identificarem ou gostarem do que eu falo, ou pensarem, refletirem. E se eu fizer roteiro, eu desisto. Assim, não é que eu desisto, mas vai dar trabalho, eu vou procrastinar e vou acabar não fazendo nunca. Então é melhor fazer sem roteiro. Eu odeio a ideia de fazer uma coisa sem roteiro. Mas se eu fizer roteiro, eu não vou fazer o roteiro completamente, então. E não vai ficar orgânico. Pra mim não dá certo fazer roteiro porque não fica orgânico, sabe? O meu roteiro foi tópicos e algumas frases assim, sabe? Que é eu odeio não ter, eu odeio não ter nada, mas eu tenho 20, a vida é só um recorte. Eu não sou rico e moro em cidade pequena e contexto de superexploração. Foi basicamente isso. Não me acho intelectual, só tenho 20 anos. Eu não sei de nada, mas talvez eu encontre outras pessoas que não saibam de nada junto comigo. E que, não sei, eu só sei que eu queria fazer isso. Talvez ninguém veja isso, talvez seja um vídeo só que eu poste. Eu espero que não. Não sei. Só sei que a gente só sabe tentando, a gente só aprende errando, né? Enfim, se você não gostou do vídeo, fala nada não. Não enche o saco. Mas se você gostou, dá um like e comenta alguma coisa. Se quiser, se não, não precisa comentar. Se inscreve se quiser também, sei lá. Não sou youtuber. E fica por aí. Vai que a gente se vê de novo, né? Eu devia ter começado falando oi meus horrores. Eu adoro falar em meus horrores. Eu adoro falar meus horrores. Eu sempre falo meus horrores. Mas aí eu falei, oi meus horrores, tudo bom com vocês? Pronto. Falei. Não sei se eu vou botar, se eu vou editar isso que eu sou preguiçoso. Mas eu falei. Ó, tô comendo. Era pra eu comer, no caso, eu fiz pão com manteiga. É, eu não sou rico, eu já falei. Não me julga. E eu não ia assar queijo não, uma hora dessas. Aí eu tô comendo vinho e chocolate e uma trufa. Enfim, eu não sou rico, tá? Esse vinho aqui eu roubei da minha tia. Essa trufa aqui, minha tia fez porque é Natal. E eu roubei também. E é isso, tá? Enfim, é isso. O vinho parece menos ruim agora que não tá gelado. Eu acho que é porque tava muito gelado, não sei. Oiê, eu tô editando, aqui é o Eduardo da edição, tô editando agora. No caso eu não tô editando, eu só tô dando uma olhada pra ver se eu não falei nenhuma merda. E eu só queria dizer uma coisa, que calma, meu intuito nesse vídeo não é fazer você ser extremamente negativo e pensar como o futuro vai ser horrível e como tudo é ruim e viver não faz sentido. Não é esse meu intuito. Meu intuito nesse vídeo é mostrar as frustrações de ter os 20 anos, ou pelo menos as minhas frustrações tendo 20 anos, mas também te dando essa perspectiva de que você não tá sozinho passando por isso e também te mostrando que e também que eu queria falar, eu não sei se eu falei isso no vídeo depois disso, né? Mas eu só queria falar que, apesar disso, ter 20 anos não é completamente ruim, não é somente esse terror, entendeu? Ser adulto é difícil, né? Mas é isso, é o que é ser difícil, mas isso não necessariamente quer dizer que vai ser a sua realidade, isso não necessariamente quer dizer que vai ser assim para sempre, que daqui a 10 anos provavelmente os problemas que eu tenho hoje não vão ser os mesmos e vão ser outros, e eu vou olhar para esses problemas talvez e pensar, meu Deus,
sabe? Que besteira. Ou então eu vou olhar pra esses problemas e pensar, meu Deus, que merda mesmo, e que bom que eu já saí dessa fase. Mas enfim, e eu só queria voltar aqui, né, pra dizer isso, que assim, calma, né? Eu só queria dizer que apesar das dificuldades a gente tem que manter a esperança, porque é o que nos resta. Nos resta a esperança e a fé de que Judá vai mudar nossa vida, vai melhorar nossa vida, né? Vai mudar nossa vida pra melhor. A gente pode não ficar rico estudando, mas a gente vai ter uma mudança melhor de vida. E por mais que muitas pessoas tenham a ambição de ficar rico, a gente sabe que estudando, estudar é a forma que a gente sabe que pelo menos vai melhorar a nossa vida. A gente não tem garantido que vai ficar rico, mas algum tipo de ajuda, sabe? Algum tipo de pequena garantia, uma pequena chance da garantia a gente sabe que a gente vai ter se a gente estudar, né? Ninguém quer pessoas que não estudam, que não tem nada, que não tem experiência, que não tem perspectiva de futuro. Então, digo que pessoas que querem contratar, eu também falo isso no sentido de que se você não estudar, você vai ser extremamente explorado. E já estudando a gente imagine não estudando. E eu não estudei, então eu tive que parar de estudar. E é como eu falei, é isso, sabe? É muito difícil, então eu só queria dizer que eu não quero trazer uma perspectiva extremamente negativa sobre teus 20 anos. E lembrar que a gente só tem 20 anos, né? Só temos 20 anos. Então, como nós só temos 20 anos, a gente tem que ser um pouquinho mais legal, né? Consigo mesmo. Aqui é o sentimento que eu tô falando, né? Sobre como é difícil ter 20 anos, os sentimentos, as experiências que eu tive. Mas eu não tô querendo dizer que é pra você ser extremamente cruel consigo mesmo e pra olhar pra si mesmo com um olhar extremamente crítico. Eu só tô falando sobre os sentimentos que eu tava sentindo naquele momento e estou sentindo nesse momento. Mas isso não quer dizer que eu quero que você seja extremamente crítico consigo mesmo, tá? Então, seja gentil com você mesmo e lembre-se, você só tem 20 anos. Porque por mais que a gente sinta, nossa, eu tenho 20 anos e não tenho nada, eu tenho 20 anos e não tenho nada, mas se a gente olhar para outra perspectiva meu Deus, eu só tenho 20 anos e eu não tenho nada, porque eu só tenho 20 anos, entendeu? Então, é isso, tá? Um beijo, um cheiro, espero que você não tenha ficado extremamente deprimido com esse vídeo. Beijo. Eu pensei em tudo o que eu tô pensando, porque a gente tá no final do ano, 25 de dezembro. Natal, Ano Novo, essa vibe de datas comemorativas e festivas que a gente fica meio maluco, meio pensando, meu Deus, o que é que eu fiz esse ano? O ano já tá acabando e dá aquela ansiedade, aquela agonia, e quando o ano começa dá aquele sentimento, aquela falsa ilusão de que a gente pode fazer tudo, e talvez podemos, né? A gente talvez possa fazer tudo. Não tudo, né? Mas a gente pode tentar. A gente pode continuar tentando e recomeçando. Não precisa esperar o ano novo começar pra isso, né? Mas a gente gosta de adiar e pensar que no outro ano a gente vai começar a fazer as coisas diferentes. Talvez faça, talvez não. Enfim, eu só sei de uma coisa. Eu não vou procurar emprego em dezembro. 20 de dezembro. Na verdade, eu continuo procurando emprego em dezembro sim. Mas eu não vou procurar no Natal pra virar ano novo trabalhando. Gente, se eu tô desempregado, eu procuro emprego. Olha, depois do dia 20 de dezembro a gente só procura emprego no dia 1º de janeiro. E olhe lá, que é no dia 2. Porque no dia 1 a gente tá de ressaca. Entendeu? Tá cansado. Enfim. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e... é isso. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Que ano que vem seja um ano melhor pra todo mundo. Não vai ser pra todo mundo, né? Pra algumas pessoas vão ser pro ano, mas pra gente. Pra eu e pra você. Feliz Natal. Eu devia ter comido isso com vinho.
Nossa, muito melhor chocolate com vinho. Mas sério, se você acha que o vinho não tá tão bom, leva sempre um chocolate, que eu achei que melhorou muito. Mas as pessoas dizem também que da voz de vinho é bom. Não sei.